Então, para se fazer valer, eu acredito que estão aplicando aí a tecnologia que tem, que a gente não tem nem ideia, né? É, Da onda eu HARP e tudo ia, mais, né? não, eu ia chegar aí, né? Nós estamos diante de uma matrix, né? É, Esse processo, né? Ele tem como objetivo, né? Se você olha o que aconteceu no século XX, Daniel, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial na Europa. Nós tivemos a gripe espanhola na Europa. Segunda Guerra Mundial na Europa, prenúncia agora da terceira na Europa. Nós tivemos também o anticoncepcional na França, 1960, e o movimento, né, de ideologia de gênero nascendo lá com René de Vilmont, com Sartre, na década de 60. Coincidência ou não, o primeiro país a ter densidade demográfica negativa, França. Olha só. Nós tivemos uma Alemanha apostatando da fé. Né? A apostasia ela é real em solo alemão. Né? Ela ganha espaço por toda a Europa. Aquela inauguração do túnel de São Gotardo, né? Foi um sim, culto nossa. a céu aberto. Aquilo ali é A céu terrível que foi aberto, feito. exato, Culto a céu aberto, com invocações. O Brasil, tivemos isso acontecendo nos carnavais de 2021, 2022 também, e o de exato. 2020. Então, na verdade, 2020, 21, 22, se criou as invocações, as nossas instituições, né, elas se colocaram na roupagem Ok, religiosa, ok? felizmente, Sem sim. haver posicionamento espiritual, nós perdemos várias torres de oração, né? Eu venho de uma época, né, em que havia muitas torres de oração na década de Sim, eu lembro. 70, né? E, de repente, as irmãzinhas do ciclo de oração, né, elas foram sendo recolhidas e não houve renovação do processo da oração. Né? O jejum também caiu. Né? Hoje nós temos pessoas praticando jejum intermitente, mas o jejum com a ideia espiritual, não. Nós temos Sim, o sim. nosso povo com feridas na alma. Eu utilizo, Daniel, para tratar disso, os salmos, ok? Porque os salmos, né, eles lidam com as feridas da alma e ele atua no código fonte do nosso cérebro. Eu, inclusive, tenho no meu canal, no YouTube, um relógio de salmos que foi me sugerido, né, pelo Espírito Santo no Carnaval Fora de Época 2021. Eu estava indignado, que eu tinha falado com vários líderes, né? Uhum. Eu tenho acesso a alguns deles aí a nível nacional, e ninguém fazendo nada, ninguém fazendo nada. Eu falei, gente, vocês não vão fazer nada. E aí, no túnel, aqui entre Campo Grande e Recreio, eu passando o meio do túnel, conversando com o Espírito Santo, ele me sugeriu uma sequência de salmos, né? Salmo 13, 25, 27, 31, Uhum. 85, 86, 88, o Salmo 15, o 9 1, o 20 e o 18, nessa sequência. Né? Então, são salmos de guerra e salmos de tomada de consciência. Aí, pum, a pessoa entende o que ela está enfrentando, né? Como Davi enfrentou, como os salmistas enfrentaram as situações adversas, porque o cansaço é certo, ok? E o dano também, porque nós estamos em combate. Quem está em Exato. combate, né, você vai ter isso. Né? Eu tenho a formação militar, Daniel. Eu venho das Forças Armadas, das antigas Forças Armadas, antes da salada de fruta, e eu Uhum. fui guerrilheiro das Forças Armadas. Puxa, Fui treinado para guerrilha, pronto emprego, paraquedista. Então, eu aprendi um pouco. E o que eu aprendi é que uma tropa na trincheira, sem comunicação, sem alimento, exato. sem munição, sem reposição de tropa, vai dar ruim. Né? Vai dar ruim. As pessoas vão começar a se debater dentro da trincheira, é o que nós temos visto hoje. Né? Irmão machucando irmão. Você falou, é real. Exato. Nós temos 33 mil denominações ditas evangélicas, Daniel, no censo IBGE 2016. Isso é bênção ou maldição? Pois é, acho que é mais uma maldição do que para bênção, porque dividir para enfraquecer, né? Dividiu. Quer dizer, quando Lutero propôs a reforma protestante, era uma proposta diferente. Não aceitamos esse sistema, esse modelo. Somos contrários a esse modelo, dependendo de indulgência, etc. E tal. Né? E, de repente, os protestantes protestaram entre eles mesmos. E criou um monte de denominação, e é muito difícil você unir essa galera. Né? Então, eu tenho buscado de Deus, eu tenho treinado os guardiões, a galera lá,
para ser realmente mensageiros e portadores da mensagem da cruz, que é o amor, que é o epicentro de tudo, né? Resgatar o amor que está se esfriando, é notório isso no mundo, as pessoas não têm mais compaixão, são egoístas, são ambiciosas, são invejosas, né? São maledicentes e se dizem cristãos, né? E se dizem tementes a Deus, né? E julgam, e condenam, e sentenciam, quer dizer, criamos pequenos deuses aí no nosso meio. Então é muito difícil você unir, né, pessoas, líderes, né? Então o remanescente fiel é um grupo assim. Eu tenho como referência, por exemplo, Paul Washer. Paul Washer sempre teve um discurso linear, né? O David Wilkerson deixou um legado incrível, maravilhoso também. No Brasil nós temos algumas pessoas também que são vozes que clamam no deserto, mas é muito difícil você unir essas pessoas, polarizar tudo isso, né? Porque existe, como o senhor disse, uma batalha espiritual enorme para enfraquecer essas lideranças, para criar problemas. Quer dizer, na hora que eu voltei para a linha de frente, pô, veio ataque, chumbo para tudo quanto é lado, né? E é claro, bandido não ataca a casa vazia, né? Você está produzindo para o reino, ele vai te atacar. Então, se você não tiver colaborando com o sistema, né? Não, e aí vamos jogar uma lupa em cima disso aí para quem está aqui, e o pessoal poder entender, né? Nós estamos no nível de opressão de 0 a 10, batendo 9. 9. Esse é o nível de opressão atual. Exato. Né? Muitas pessoas se sentem no labirinto, né? Tomadas pelas sombras. Né? Eu recebo muitos relatos desse em clínica. Nós temos pessoas se sentindo insuficientes, incapazes, né, de poder fazer algo, e de nós mesmos. Né? A gente não pode fazer nada. Eu vivi uma experiência, Daniel, muito interessante em 2019, 2020. Eu estava na casa de um amigo, fazendo a virada de ano na igreja dele, né? E ele teve a seguinte visão. Ele viu ele com uma flâmula na mão, olha a cena, subindo uma montanha e uma multidão vindo atrás dele. Ok. Primeira leitura dele, né, é que ele estava conquistando algo. Né? Naquela hora eu estava vendo guerra, fome e peste. Isso era a revelação para a década que Deus tinha dado para ele, e ele interpretou que tudo ia bem. E eu interpretei que tudo ia mal. Olha o problema. Nesse momento, né, o Espírito Santo no meu ouvido diz o seguinte: foque nas prudentes, não perca tempo com as loucas. Exato. Ok? Então, a partir de 2020, né, eu passei a cuidar das virgens prudentes, ok? Que são virgens que estão sufocadas. Esse é o termo. Porque quem está na rave, quem está na festa, as loucas, estão fazendo congresso, estão fazendo festinha, a galera está, né, buscando a picanha e a cerveja sem álcool. É o que a galera está buscando. Mas isso... Não, o negócio é muito sério, cara. E as prudentes, elas estão sufocadas. Por quê? Elas querem uma palavra, né, de vida, uma palavra amarga, uma palavra de confronto, porque a conta não fecha. Quem é inteligente está vendo que a conta não fecha. Né? Sim. Ele faz campanha para um lado, campanha para o outro, ele faz promessa para cá, promessa para lá, pessoal do credo romano, e a conta não fecha. Né? Deus não perde batalha, mas Deus bota o seu povo em juízo por falta de juízo. Foi o que aconteceu conosco. Nós entramos em juízo por falta de juízo, não é isso? Exatamente. E agora nós estamos tendo que comer uma comida fria e amarga. E quando você come essa comida fria e amarga, a coisa fica pior, porque aí tu reclama. E quando você reclama, andar para trás, cloro, elemento corrosivo do ato de amor. Você vai irritar Deus. E Deus vai se arrepender de se arrepender, Jeremias, e vai dar ruim. Vai ficar pior, né? Jeremias capítulo 3. Jeremias, o que é que tu vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. E aí o Senhor diz, ó, tu viste bem, porque eu zelo para cumprir a minha palavra. Apóstolo Paulo diz que Deus corrige a quem ama com açoites. Olha só. Isso não é ensinado, Daniel. Não é ensinado isso. Não. E todo mundo está querendo, né? O pessoal está querendo rapadura. Estão querendo rapadura. E não tem rapadura. Daqui a pouquinho o que vai ter é farinha de inseto. Tu citou aí a Totatola. A Totatola, ela já é do tio Bill.
E o tio Bill já mexeu na fórmula dela e mandou botar lá o amiguinho mensageiro. O amiguinho mensageiro já está na forma da Totatola. Sim, Então o camarada que toma Totatola já fazia mal. E agora, com a mudança, pior ficou. Mas o povo não quer ser incomodado na sua zona de conforto, Daniel. Exatamente. E o Musk também, ele tem um poder de informação nas mãos dele enorme. Ele é dono, eu li esses dias uma matéria, que ele tem uma frota enorme de satélites, que ele joga para o ar, então ele tem muito, informação é poder, em guerra a informação é fundamental. E o povo de Deus está muito desinformado e desunido. E a grande desafio é como você unir essa galera, como você colocar todo mundo nesse prumo de novo, né? Especialmente treinar lideranças para apontar o caminho certo. Porque as pessoas se acostumaram com a mentira. E hoje a gente inverteu a polaridade. Mentira virou verdade, verdade virou mentira. Né? Você fala a verdade, voltamos à época de Cristo. Né? Crucifica Cristo e solta o bandido. Né? Crucifica o amor e prestigia o bandido. Né? Então acontece isso nos dias de hoje também. Né? Nós estamos vendo uma outra inquisição, onde cada um que fizer diferente daquilo que o sistema estabelece como regra, né, vai ser perseguido pela própria igreja. Né? Se eu até brincasse, Jesus, se voltasse agora, ele seria expulso da igreja em nome de Jesus. E muitas denominações seriam expulsos. Né? Então, virou um pão e circo, né? Mais circo às vezes do que pão. Agora que você falou, eu entendo que é o seguinte, a gente precisa de um conselho de anciãos. Você não faz uma guerra sem um conselho de anciãos. Né? E nós ainda temos um ancianato bom. Porém, há uma desconexão. Há uma desconexão por conta, primeiro, da liturgia, segundo, das doutrinas, dos costumes. Okay? Só que se nós olharmos Israel, né? Israel era 12 tribos, 12 tribos, e cada uma delas funcionava segundo um padrão. E tem uma tribo que é muito importante, que é Isacar. Lembra de Isacar? Sim. Isacar é a galera que eu acredito que você tem esse chamado, eu tenho esse chamado, que são os estrategistas. Né? Então, Isacar é a galera que analisa e diz o que deve ser feito. Então, nesse momento, eu entendo que a gente precisa, de fato, reunir esses anciãos, ok? Diminuir agora as divergências através das convergências. Eu estive conversando com uma pessoa importante do clero romano aqui no Rio de Janeiro, né? E eu disse para ele o seguinte: o inimigo do meu inimigo é meu amigo, Sun Tzu. Arte da Guerra. E eu disse para ele o seguinte, olha só, as pessoas, elas vão sofrer. O senhor vai ficar assistindo? Porque eu não vou ficar assistindo. Eu vou fazer o que é necessário, nem que seja lhe expor publicamente, mas eu vou fazer o que é necessário para salvar uma alma que seja. Eu não vou deixar as pessoas mergulharem, né, nessa degradação do jeito que está acontecendo, né, nessa desintegração da fé, sem nós apresentarmos para eles a alternativa do caminho, porque há um caminho, Daniel, há um caminho, e dentro desse caminho, né, nós temos a certeza de que o Espírito Santo, ele é o general de campo. Então, enquanto o general de campo ele estiver presente, nós temos muita coisa para fazer. Exemplo, né? O que Jesus fez e o fazer mais. Eu não estou resolvendo nem a dor do meu dedo mindinho. Aquiçá morto, ressuscitando e a gente enterrando nossos mortos. Os doentes nossos, né, ficando agora dependentes de medicação tarja preta, Daniel. Olha só, se a gente fizer um levantamento nas nossas igrejas, eu não tenho dúvida de que para cada 10 adultos, nós vamos encontrar rápido de 4 a 5 usuários de medicação tarja preta. Sim, isso é normal? Você acha que isso é normal? Isso não é normal. Tá certo? Então, os conflitos, né, não estão sendo resolvidos, o processo, né, da nova criatura não emergiu, a gente está agarrado em Colossenses 3, a galera morreu, mas não ressuscitou, não estão olhando para cima, estão olhando para as coisas da terra. Todos nós somos sequelados pela vida anterior que vivemos,
você tem as tuas sequelas, eu tenho as minhas sequelas, Sim. porém, em Cristo, isso zera, cara. Isso está zerado, ok? Então, se em Cristo isso está zerado, e eu particularmente eu acredito que isso está zerado, né? O que eu tenho são insinuações, são sofismas, e aí a minha mente geralmente mente, Daniel. Esse é o problema, né? E eu estudo a mente humana há 4 décadas por conta disso, porque eu sou fascinado com a capacidade que a gente tem de se lascar. Como a gente arruma cativeiro, cara. É É verdade. inacreditável, cara. O cara sabe que fumar vai arrebentar com ele. Ele fuma, cara. Ele sabe que beber vai arrebentar com ele. Ele bebe. Ele sabe que o trigo é inflamatório, o leite é inflamatório, o açúcar é inflamatório. Cara, ele Sim, está tá todo transgênico, inflamado. agrotóxico, Cara, tá tudo lascado cara, aí, é isso é muito difícil. doido, cara. É muito doido.